Acho que pode começar pela Nathalie. Então, Tudo beleza. bem. Tá ok. Boa tarde. Desculpa. Não, sem problemas. Boa tarde, gente. Boa tarde, Luiz. Eu sou a Nathalie, eu sou uma travesti preta. Nesse momento eu tô com uma blusa azul, um batom roxo, cabelos longos, cacheados, castanhos. E eu tenho 31 anos, moro aqui em São Paulo. Eu sou desenvolvedora na Thoughtworks e, paralelamente, também atualmente sou professora no curso de desenvolvimento do Senac de São Bernardo do Campo. E às vezes o meu rostinho aparece lá na Digital Innovation, também tem alguns cursos por lá e ministro algumas lives. Então, basicamente, eu tenho problemas em parar. Então, assim, surge uma oportunidade, eu estou dando as caras, sempre tentando ajudar a comunidade, trazer também a questão da diversidade para a comunidade. E só antes de fechar a apresentação, sempre me identifico como uma travesti, porque o termo mulher trans, ele é importante, é bom que a gente respeite quem se identifica, quem usa dessa forma, as mulheres trans, mas ele é uma forma também de limpeza, digamos assim, da nossa sociedade. Muita gente não gosta de falar, de usar o termo travesti, porque associa logo à prostituição, que não é um problema desde que seja uma opção. Infelizmente, isso não é o caso na nossa sociedade. Muitas das travestis são empurradas para a prostituição por falta de oportunidade, e também associam esse termo geralmente a atos violentos, que são formas de resposta de defesa dessas pessoas que estão ali nessa situação mais vulnerável. Então, exatamente para ressignificar esse termo e para mostrar também que a gente pode e deve ocupar todos os espaços que em alguns momentos, em vários momentos ainda, infelizmente, são nos negados dentro da sociedade. Perfeito, Nathalie. Loe, quer se apresentar pra gente? Gostaria sim. Bom, pessoal, boa tarde. Eu me chamo Louise, sou estudante de ciência da computação e sou analista de testes na Everest. Sou uma pessoa cega, por assim dizer, né? Como eu costumo me apresentar, eu acho importante falar. É, Geralmente eu trabalho muito com a questão da educação da pessoa com deficiência, focada especificamente nas ciências exatas e tecnológicas, com foco mais detalhado ainda em educação matemática e programação, que são as minhas áreas de interesse. Então, espero contribuir de alguma forma. Ah, com certeza vocês vão contribuir bastante. Bem, enquanto o Denis vai entrando aqui, que está com alguns probleminhas técnicos, eu vou começar a fazer algumas perguntas. E conforme for fluindo, fiquem à vontade de engajar um papo com o outro. É um bate-papo bem tranquilo, tá bom? Então, a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês é como que é no dia a dia de trabalho de vocês? Quais foram a diversidade que vocês encontraram, né, para estar onde vocês estão? Se foi de forma fácil ou um pouco mais trabalhosa, de trabalhar ali a conscientização, talvez do RH, das pessoas com quem trabalham com vocês. Conta um pouquinho para a gente. Pode começar por você, Nath. Pode chamar de Nath? Pode sim, fica à vontade, Pode? até Tá mais bom. fácil, fica tranquila. Então tá Uh, bom. sobre essa pergunta, inclusive, eu estava tendo conversas com algumas colegas hoje, porque às vezes eu tenho medo de ser, meio que uma farsa nesse sentido. Já vou explicar o porquê. Eu sou uma pessoa que sou extremamente privilegiada por vários motivos. O fato de eu ter feito minha transição tardiamente, hoje eu tenho 31 anos, tem um ano que eu comecei essa transição, me permitiu ter acesso à faculdade, me permitiu construir um background cultural, e tudo isso faz muita diferença na hora de entrar no mercado de trabalho. E tem uma outra diferença que eu acho a mais importante. No ano passado, quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu enfrentei uma série de dificuldades por conta da pandemia, erros meus, era um momento também de transição de gênero e transição de carreira, e nesse mesmo momento eu tive amigos e tive pessoas que me acolheram, e que infelizmente essa não é a realidade de um público em geral. Mas assim, eu entendo que isso, apesar de todo esse privilégio que eu tive, eu acabo não sendo essa farsa quando vou falar, porque assim, eu também procuro me basear pelos dados na convivência com outras meninas, na conversa com as outras meninas, e a gente nota que exatamente o mercado e tantos cursos também, em sua maioria, falando de pessoas trans, falando de travestis, eles ainda não está totalmente pronto para isso. Eu tive a sorte de, quando entrei, tanto o curso que eu fiz, que foi na Recode, que é uma ONG aqui em São Paulo, e quando eu entrei no mercado de tecnologia, que foi na Z1,
é uma fintech aqui em São Paulo também, são duas instituições que têm esse olhar muito detalhado para a diversidade, tem esse cuidado de entender, de respeitar você como você quer ser respeitada. Então, dentro da Recode, eu fiz minha transição ali, eu ainda entrei numa outra figura e tive essa transição lá dentro, e sempre sendo respeitada. E tanto que quando eu passei por situações de transfobia, de homofobia, foram momentos não necessariamente quando eu estava estudando, quando eu estava trabalhando, mas foi em um outro momento, quando eu estava procurando um local para alocar, e que aí eu entrei em contato com o inquilino, e aí ele falou, não, mas aqui é somente para mulheres, então o problema é que eu sou uma travesti. E aí, assim, é uma situação que ela furou minha bolha, porque até então eu tenho essa sorte de estar dentro de uma bolha que me respeita. Tanto na minha diversidade, e isso na minha formação, quando eu fui para o mercado de trabalho, e hoje, inclusive, dentro da Talks, eu também sou respeitada nesse ponto. Então, eu sempre tive nessa bolha muito segura. Mas quando você vai para o mundo real, quando você fura essa bolha, quando você vai no mercado, numa padaria, quando você vai acessar serviços, os mais simples que sejam, por muitas vezes aí aqui entra uma outra discussão, que é a questão de passabilidade para as pessoas trans. Em alguns casos, as pessoas ainda me tratam no masculino. Isso para mim é extremamente ofensivo, porque eu não me entendo como homem, eu não me vejo e não me apresento como homem. Então, por que a outra pessoa vai se dar esse direito de não me respeitar como me entendo? E assim, isso não tem muita gente que fala que vocês querem privilégio demais. Não, a gente não quer privilégio nenhum. A gente quer apenas respeito. Não vai cair sua mão, você não vai deixar de falar se você me tratar como uma mulher que eu me entendo e eu me vejo que eu sou. Então, basicamente isso. E aí, assim, quando a gente vai para o mercado de trabalho, eu acho que é necessário a gente tomar um cuidado, porque em grandes centros como São Paulo, BH, Rio de Janeiro, nessas grandes metrópoles, a gente tem visto o movimento das empresas para entenderem e respeitarem esse cenário de diversidade, tanto nas questões relacionadas à causa LGBTQIA+, quanto pessoas com deficiências, quanto pessoas pretas. Mas quando você sai desses grandes centros, esse movimento ele ainda é mais lento, ele é mais devagar. Então, é uma problemática. Aqui em São Paulo, nesses centros, a gente tem uma bolha que já está entendendo esse assunto, mas a gente precisa interiorizar essa discussão. Nossa. Perfeito, Nath. Pode passar, Lu. Nossa, quase grito. Isso. Mas por quê? Porque eu, por exemplo, eu sou da Bahia e não sou nem da capital, nem do Recôncavo, eu sou do interior do sertão, de uma cidade chamada Barreiras, que eu garanto que ninguém aqui sabe nem onde fica. E a minha deficiência ela é congênita. Então, assim, já tem, antes de você ter a sua condição de tudo, perpassa o acesso, né? O acesso ele já é bastante restrito. E antes da internet, você tinha que viajar para conseguir tratamento, para você conseguir ter acesso mesmo ao básico em termos de saúde, para depois você acessar outras questões, sabe? Eu digo direto que a minha virada, dinheiro não tive, minha família, o meu avô era motorista, a minha avó era faxineira. A minha virada, ela foi porque eu entrei no Instituto Federal, Escola Técnica. E lá eu tinha uma professora de química que ela era de fora, ela era da capital, que tinha esse olhar, sabe, que entendia o que era capacitismo. Tive também a mãe de uma amiga minha que é surdo-cega, sabe, para poder trazer de fora, porque nesses espaços não tem. E até essa questão do mercado de trabalho também é uma coisa que repercute, por exemplo, para a pessoa com deficiência, qualquer questão desse gênero, você consegue pleitear mais facilmente isso nos grandes centros do que, sei lá, no interior do Nordeste, sabe? Não, e não depende de qualificação, sabe? Por exemplo, eu tenho uma escola técnica, eu tenho um bacharelado em ciência da computação, e nada disso, quando entra no meu currículo, a partir do momento que a pessoa sabe que eu tenho uma deficiência visual, é capaz que eles peguem uma pessoa com qualificação inferior, sabe? Porque você não tem. É como, por exemplo, quando eu quis andar ou quando eu quis viajar. Ninguém aqui faz isso, ninguém aqui é assim. Então, para começar a trabalhar, basicamente, foi através da pandemia, porque a Everest abriu um online e eu entrei e consegui minha oportunidade no mercado de trabalho assim, né? Tendo o privilégio de trabalhar para São Paulo.
E o que você fala da bolha é muito importante, porque às vezes até as pessoas que integram essa bolha, elas te dão conselhos e tentam abordar o tema como se fosse um terreno homogêneo. Em todo lugar é assim, todo mundo tem acesso a isso dessa forma, e não necessariamente. E perguntaram aí do ingresso no mercado de trabalho. Apesar de eu estudar majoritariamente com homens, né, no curso de ciência da computação e tudo, acho que a primeira vez que eu sofri uma discriminação direta mesmo, xenofóbica, homofóbica, todos os fóbicos juntos, foi por parte de um colega, mas como a Nath mesmo mencionou, tem um movimento da empresa na perspectiva de difundir a o certo, né? Que é a cultura da diversidade, a cultura da inclusão, e eu fui muito bem acolhida nesse sentido. Mas também por conta disso que você falou, né? Desse background das grandes empresas nos grandes centros estarem começando a entender esse contexto, né? Que se fosse lá na minha terra mesmo, seria um pouquinho mais complicado. Sim, e eu acho importante a gente falar disso de interiorizar, porque assim, não só essa discussão, basicamente todas as discussões que envolvem desde cultura eu acho que tudo passa pela cultura. E quando eu falo cultura, é entender as diferenças, a evolução de música, o próprio contexto de trabalho remoto, tudo isso está dentro desse contexto de cultura quando eu falo. Mas quando eu falo de interiorização é porque se a gente observar, inclusive, a própria infra do Brasil, por exemplo, você vem aqui em São Paulo, Rio, BH, você consegue acessar hoje uma internet com 5G muito boa, mas à medida que você entra nos rincões do país, que você vai interiorizando esse movimento, você vê que essa infra ela é mais precária, você não tem essa mesma distribuição. Obviamente, a gente tem um contexto de concentração de renda, de concentração de riqueza, tem tudo isso por trás. Mas por que o governo federal, por que os governos estaduais não trabalham no sentido de interiorizar essa infraestrutura? E interiorizar essa infraestrutura hoje é fundamental para levar para frente esse entendimento da diversidade, esse debate sobre a diversidade, porque tudo isso passa por educação. Todos os nossos problemas só vão ser resolvidos quando a gente passar por educação. E aí, assim, nesse contexto de pandemia, a gente viu várias matérias, várias reportagens que romantizam o sacrifício que o fulano que mora lá no interior do Pará tem que subir em 3 telhados para ter acesso à internet. É necessário isso? Isso é romantizado? Isso é para ser romantizado? Na realidade, é para ser lamentado, porque ele tem que ter as mesmas condições que eu tenho para acessar a internet. E até para ele receber esse conteúdo. Porque não tem como, hoje eu, morando aqui em São Paulo, com meus 31 anos, com toda a minha vivência, entrar num debate sobre diversidade com a pessoa que passou os 31 anos dela, e aí assim, a gente fala muito em regiões do interior do norte e do nordeste, mas se você for para o interior do centro-oeste, não vai ter condições. Aquela pessoa ela teve uma outra criação totalmente diferente, ela teve uma outra educação totalmente diferente, ela teve um outro contexto cultural. E aí aqui um parêntese importante, isso também não é justificativa para essas pessoas se manterem em certos pensamentos arcaicos e praticarem qualquer tipo de preconceito, mas é necessário a gente entender como dialogar com elas e como levar essa informação para elas. Nossa, caramba, gente, como é que pode? Só tiro, porrada e bomba, né? Ô, Gabi, ela é maravilhosa. A Milena até comentou aqui no chat, verdades sendo ditas, é verdade. Só vi verdades. Eu conto direto para todo mundo que a primeira vez que eu fui pegar metrô aqui em São Paulo, eu achei que era que todo mundo sabe que tem o suporte ali para as pessoas cegas no metrô, né? São Paulo, tal. Aí o cara chegou assim, se apresentou, não, eu sou do suporte de acessibilidade. Eu do interior, acostumada a viajar naqueles ônibus Paulo de Arara, me virar, eu falei, cara, isso é um assalto. Certeza que é um assalto. Porque eu nunca vi, né? E assim, tem também essa questão que você falou de como dialogar, porque o pessoal acha que não, você tem que entender a minha mensagem, não preciso acessibilizar a linguagem. E a gente às vezes fala muito de acessibilidade pensando em alguém como eu, né? Uma pessoa com deficiência. Só que acessibilidade é conferir acesso. E às vezes você acessibilizar a linguagem para transmitir a informação
é necessário, sabe? Eu não posso chegar aqui e falar com você como eu falaria com uma pessoa com um grau de escolaridade diferente, com uma cultura diferente, ou até como, por exemplo, eu, sabe? Você falou aí da internet mesmo. Eu falo, aqui eu não uso dinheiro. Se for na minha cidade, lá onde eu estudo, e eu não tiver dinheiro em mãos, de repente eu não compro, por conta da internet, por conta da infra. O pessoal aqui usa muita bengala de roller, né? Rodinha tal, que desliza na calçada do shopping e tal. Vai eu, cara, compra uma de ponteira fixa, reforça ela e vê se aguenta uns 2 meses. Então, assim, tudo isso entra até na hora de você tratar de questões sensíveis. Eu integro ambas as minorias. Então, falando especificamente do meu feeling, né, de por exemplo, o pessoal da comunidade em si, da comunidade LGBTQIA+, eles são capacitistas em si. Não tratam da questão da deficiência porque também não se tem esse olhar sobre a gente nessa perspectiva. Por outro lado, as pessoas com deficiência também, sabe, têm seus preconceitos, suas crenças, e você não tem essa intersecção. E aí você interioriza isso, leva isso lá para a minha região, você vai entender que acessibilizar linguagem e falar disso que você está falando é o que dá sentido ao que a gente está fazendo aqui. Porque se a gente só fala para quem já entende a gente, por que a gente continua falando? O objetivo é que a informação ela se expanda. E para que ela se expanda, ela precisa de acessibilidade em linguagem e em cultura. Por isso que eu estou quase te aplaudindo aqui de pé. Não precisa, Luiz. Mas assim, eu falo isso também, como eu falei, né, eu cheguei em São Paulo tem basicamente 1 ano e meio. Eu cheguei no início do ano passado, pouco antes da pandemia. Eu vivi 10 anos em São Luís, que é a capital do Maranhão. É uma capital, é uma cidade que tem mais de 1 milhão de habitantes. E eu trabalhei em uma grande empresa lá. Sendo que quando a gente, falando de acessibilidade, pensando exclusivamente em PCDs com deficiências motoras, tinha uma área da empresa que você só tinha acesso por escada. E tipo, eu trabalhei com um senhor que ele faleceu com mais de 90 anos por conta de um câncer. Ele ia diariamente para a empresa e sempre a área que ele trabalhava era exatamente subindo essas escadas. E ele sempre chegava e subia essas escadas de forma ofegante. Ele chegava ao fim precisando respirar, dava um tempo, sentava, conversava. E assim, a gente está falando de uma pessoa que ao longo da vida não conviveu com nenhum tipo de deficiência, mas você avalie, e se lá trabalhasse um cadeirante? E se trabalhasse uma pessoa cega que precisa da bengala para subir, ela teria sempre que estar naquele esforço, naquela rotina. Então, assim, é uma coisa simples. A gente não está nem falando aqui ainda de questão de linguagem, de braille, etc. Não chegamos nem aí. Estamos falando de estrutura, de algo que seria bem mais simples para resolver. E não tinha essa preocupação, não tinha essa visão. Tanto que, assim, tinha um elevador que quem sabia era quem já estava mais de 20, 30 anos na empresa, que ele ficava totalmente escondido, praticamente numa parte de trás, que você tinha que fazer o dobro do caminho para chegar no local. Então, assim, isso não é acessibilidade. Isso não, quando a gente fala de acessibilidade, é exatamente isso. E, infelizmente, é um discurso que, sim, ainda está muito centrado tanto para as PCDs quanto para nós da comunidade LGBTQIA+. E se você for dentro da comunidade LGBTQIA+, como você falou, existe o capacitismo, existe o racismo, existe a própria transfobia dentro da comunidade LGBTQIA+. Né? É muito forte também. É muito bizarro como os próprios grupos minoritários acabam em determinados momentos criando um mecanismo de exclusão. Sim. E as pessoas têm essa dificuldade para entender isso. Tem a dificuldade de entender como conversar com uma pessoa trans que está no início da transição. Tem a dificuldade de entender como conversar com uma pessoa LGBTQIA+, com deficiência visual. Tem a dificuldade de entender como não ser capacitista. E algo que eu até conversei com a Milena quando ela me convidou, eu logo de antemão falei, Milena, me desculpa qualquer equívoco que eu cometer durante, porque assim, é um processo de aprendizado constante. E aí, assim, algo que eu não sei onde eu estou mais desatualizada. Se é dentro da área de TI que você acorda, você precisa aprender algo novo,
ou se é exatamente para entender a questão da diversidade, que todo dia tem um guarda-chuva novo, tem um termo novo, tem algo novo que está sendo estudado, está sendo dado visibilidade no momento. Cara, você é maravilhoso. E assim, além disso, eu acho que tem. Você falou de cultura, você falou de. A gente tá esperando mais alguém entrar, gente? Eu já tô aqui me atropelando, falando? Não O sei. Denis acabou de entrar, Louie, mas Ai, pode concluir, depois a gente apresenta o Denis para o pessoal. so sorry. Não, Você tudo falou bem. de cultura, de educação, isso é uma coisa que eu vejo, sabe, bastante. Até mesmo dentro dos grupos, das minorias, é como se tivesse uma cultura dominante. E se você não integra aquela cultura dominante, se você não consegue ter acesso a ela, é um você que lute dentro da própria minoria. Então, é uma segregação ao quadrado, que eu acho, né? Além de ter toda a questão social, né, do grupo dominante, de você ter que lutar com a sociedade em si, você tem que lutar dentro dos próprios grupos. Então, você tem que fazer como posso dizer, um embate ao quadrado, né? Então, tem um termo que quando eu conheci ele, eu casei com ele, que se chama estresse de minoria. Que fala justamente disso, né? Do que você passa que outras pessoas não passam, mas que repercute. E eu acho que ele é bem apropriado. Opa. O Denis acabou de entrar aí com a gente, deu uns probleminhas técnicos, né, Denis? Mas se você quiser se apresentar, a gente já começou o papo aqui com a Luiz, com a Nathalie, falando várias verdades aqui. Mas, enfim, pode se apresentar, Denis. Olá, boa tarde a todas, todos e todes. É uma honra fazer parte desse bate-papo. Eu tentei pelo celular, que eu tenho aqui o posicionamento melhor, que tem até o ângulo. Tentei pelo notebook, não deu certo, perdão pelo atraso. Eu vou mais ouvir um pouco para depois estar colocando meus pontos de vista, mas já gostei muito do que eu vi inicialmente. Eu tenho alguns pontos de vista, né, que divergem de muitas pessoas e é sempre importante a gente colocar eles e tentar argumentar. Mas antes disso, eu vou me apresentar. Meu nome é Denis Berg Carvalhal de Rezende, eu tenho 35 anos, sou natural de Teresina, Piauí, e resido atualmente aqui em Brasília, Distrito Federal. Eu trabalho como auxiliar técnico em teste de software no Instituto de Pesquisa Eldorado, já tenho 4 anos, né? Então eu gosto muito dessa área de TI. Estou terminando o curso aí de Ciência da Computação na Universidade de Brasília e já venho atuando com empreendedorismo social já tem algum tempo, né? E dentro desse empreendedorismo social a gente trabalha com acolhimento biopsicossocial, né? Com orientações psicológicas, social e jurídica, além de formação empreendedora, para que a gente possa ter um pouco de emancipação de grupos historicamente excluídos, né? Então eu não gosto de trabalhar com o termo minoria social. Eu falo, poxa, a gente não é minoria social, a gente é marginalizado, né? As mulheres, né, o gênero feminino são a maior parte da população brasileira, né? A população negra é a maior parte da população brasileira, então não vejo minoria. Então depois a gente pode estar batendo mais papo sobre isso, mas é sempre bom a gente valorizar o dos nossos, né? Se a gente fala de diversidade e inclusão, a gente tem uma gama muito grande, né? População negra, LGBTQI+, pessoas com deficiência, né? Pessoas exclusas de suas liberdades, como apenados, jovens que cumprem medida socioeducativa, os povos indígenas, quilombolas, né? Entre outros, todos eles são a diversidade. Então, se a gente começar a ver eles como irmãos e como companheiros, não como adversários, acredito que a gente já tem um avanço significativo aí no que a gente espera, né? Para trabalhar principalmente a diversidade, já que é muito ampla, e essa inclusão, né? Trabalhar um pouco de oportunidades para ter essa acessibilidade, vamos dizer assim, né? Porque se a gente não tiver oportunidade, não adianta nada. A pessoa ter talento e não ter uma oportunidade para ser inserida no mercado de trabalho ou ser colocado em um cargo de liderança, né? Que é o que a gente vê muito. Mas é isso, muito obrigado aí pelo convite. Quero poder contribuir aqui um pouco com vocês. Obrigada, Denis. A primeira pergunta que eu fiz para as meninas aqui foi qual foi a dificuldade que elas tiveram, né, para começar a trabalhar, a estudar onde elas estão atualmente, o que elas
fizeram ali para poder adequar talvez o RH, né, a equipe que está trabalhando com elas, para entender a situação em que elas estão. No caso, a Loie é uma pessoa cega, né? Não sei se você viu a apresentação dela, e a Nath é uma pessoa trans, então teve que puxar a orelha de algumas pessoas para poder fazer essa diversidade com inclusão de fato, né? Você também teve isso no seu dia a dia, no seu trabalho? Conta um pouquinho para a gente. Olha, eu sou um homem negro, dreadlock, já tenho dreads já tem quase 10 anos, então desde cedo eu sei o que é o racismo, né, estrutural. Então eu tive poucas oportunidades na minha vida, mas na empresa que eu estou atualmente, todo mundo fala que ela é uma mãe, mas não do acolher, mas em si de dar oportunidades. Por exemplo, lá tem oportunidades para várias pessoas, né? A pessoa entra lá como estagiário e está em cargo de liderança daqui a alguns anos. A gente vê o avanço, né? E isso é importante. A gente lá dentro do Instituto de Pesquisa Dourado tem um setor, né, um departamento exclusivo que trabalha com oficina PCD, né, com inclusão de pessoas com deficiência, capacitando essas pessoas e inserindo em projetos para que eles tenham, né, oportunidade de crescer, galgar outros cargos dentro do Instituto, e a gente vê inúmeras pessoas, né, que estão em projetos super bacanas, que começaram alguns anos atrás desacreditados e hoje já são chefes, vamos dizer assim, né? Então, atualmente eu sou um privilegiado, eu acho, né, porque a empresa que eu trabalho, ela tem esse lado realmente de, além de acolher, né, de formar e dar oportunidade realmente em outras áreas, várias áreas distintas. Nesses outros projetos que eu faço parte, um deles é o Vagas e Oportunidades, né, que está vinculado ao CDT aqui da Universidade de Brasília, que é uma multi-incubadora, e eles trabalham justamente com a inclusão da diversidade no mundo do trabalho para a geração de renda. Então, era aquele projeto que eu estava falando do acolhimento biopsicossocial. Primeiro, a gente entende as dores das pessoas, cada um de nós temos dores distintas, né, temos marcas, cicatrizes dessa sociedade, de certa forma, hipócrita, né, e depois dessa dor, a gente tem uma capacitação e é inserida ao mundo do trabalho. Então, eles nem trabalham com a perspectiva de mercado de trabalho, é mundo do trabalho, porque eu posso estar empreendendo através da economia criativa, economia solidária, ou vender minha força de trabalho numa CLT, no freelance ou em qualquer outras coisas, né? Que a gente pode ter essas vertentes atualmente estamos em processo de pandemia, então antes não tinha, né? Mas hoje a gente pode estar vendendo nossa força de trabalho como consultoria, assessoria no conforto do nosso lar, né? Então, assim, hoje em dia a gente vê mais oportunidades, mas ainda existe um paradigma muito grande, uma ponte muito grande ainda que a gente precisa estar atravessando. Acho que precisa estar construindo essa ponte ainda, né? A gente vê muitas poucas pessoas, por exemplo, trans em cargos de liderança. A gente já vê várias vertentes diferentes. E aí, ligando aqui o Vagas e Oportunidades, que é aqui do Distrito Federal, né? Tem o Chama para Dançar, né? Da Margot, que fica em Salvador. Então, eles trabalham justamente com capacitação, né? De ambientes corporativos para receber pessoas trans. Então, lá é trans e travesti especificamente. E a gente fez uma parceria agora recentemente para estar divulgando essas vagas na nossa plataforma. E aí, na plataforma lá do Vagas e Oportunidades, tem um alcance de 2 milhões de pessoas atualmente. Então, vai ser um processo bem bacana. Mas tudo assim é muito mais difícil para a gente. Gostaria que esse negócio já estivesse no ar, já estivesse capacitando e dando oportunidades para as pessoas no mercado de trabalho. A gente vê quando a gente vai tentar conversar com alguns líderes, né, alguns gestores de algumas empresas, ainda existe muita resistência, infelizmente. Eu queria só complementar uma coisa que o Denis falou, e eu acho muito importante a gente observar isso quando a gente fala de inclusão. Por exemplo, a questão de existir poucas pessoas trans e travestis em cargos de liderança, e eu até aumentaria isso exatamente para PCDs, para mulheres, para pessoas pretas também. Quando a gente fala de inclusão, a gente tem empresas que estão de fato engajadas em fazer esse processo de inclusão, e que aí a empresa que o Denis trabalha, pelo processo que ele relatou, acredito que seja uma delas, porque ele entrou nela, teve uma preocupação com a formação, ele pôde crescer dentro da empresa, mas existem empresas que usam esse guarda-chuva de inclusão num sentido muito mais de marketing, e onde essas pessoas de grupos diversos
elas são usadas muito mais como totens. Ah, eu contratei uma travesti, eu contratei uma pessoa trans, mas você olha, é uma pessoa trans extremamente passável, que acaba se encaixando ali no ambiente, que ocupa também um cargo de base, e aí aqui eu quero até abrir um parênteses. Todo trabalho é digno, mas a gente não pode aceitar que as pessoas pretas, essas pessoas desses grupos diversos, quando são contratadas apenas para esses cargos de base, para um cargo como faxineira, porteiro, cozinheira, são profissões dignas, mas que a gente sabe que existem profissões que remuneram melhor e que te dão condições de trabalho melhor. Então, por que essas pessoas vão ser contratadas somente para esses cargos? Você está, de fato, promovendo inclusão quando você contrata qualquer pessoa de um grupo diverso somente para essas funções? Você promove inclusão quando você tem uma empresa de 3 mil funcionários e contrata somente um PCD, contrata somente uma pessoa trans, uma travesti, para dizer que fiz minha cota social do mês da visibilidade dessa diversidade? Isso não é inclusão. Isso é usar essas pessoas como totens. Então, assim, é extremamente importante a gente ter esse cuidado, identificar quais são essas empresas, e aí, assim, tem duas linhas. Ou trabalhar com essas empresas, no sentido de mostrar, olha, vocês podem até ter boa intenção, mas não estão fazendo o que é, de fato, o processo de inclusão. E outra linha é partir para uma... expor essas empresas. Olha, tal empresa não pratica inclusão, essa empresa está apenas utilizando essas pessoas como totens. Então isso não é inclusão, isso não é diversificar o trabalho. Inclusão é quando você tem um ambiente que você está ali meio a meio, homens, mulheres, que você vê mulheres em cargos de liderança, que você vê pessoas pretas em cargos de liderança, que você vê pessoas trans em cargos de liderança, você vê PCDs em cargos de liderança. Isso é inclusão. E por que isso é inclusão? Porque quando você tem essas pessoas, você tem esses grupos de diversidade nessas posições de liderança, ninguém vai entender melhor a dor da Luíse do que uma pessoa como ela, do que uma pessoa que conhece a dor como ela, do que uma pessoa com deficiência visual. Ninguém vai entender melhor minha dor enquanto uma travesti do que uma travesti como eu que está no cargo de liderança. Olha, de repente a gente pode tomar essa decisão que vai ajudar ali as pessoas trans que estão na nossa empresa. Ninguém vai entender a dor de uma pessoa preta como o Denis do que uma pessoa preta lá em um cargo de liderança, porque ela vai saber exatamente o que é o racismo, quais são as dores, quais são as consequências de qualquer ato racista que a gente enfrenta. Então, assim, é muito importante que as empresas entendam isso. E eu falo, aí assim, dentro do racismo, existe a discussão do colorismo, e, por exemplo, isso é muito confuso, porque, ao mesmo tempo, aqui em São Paulo eu sou uma pessoa preta. Eu não posso dizer que aqui em São Paulo eu sou uma pessoa branca. Mas se eu for para São Luís, eu entro, é como se eu entrasse nesse grupo de pessoas brancas. Essa questão do colorismo é muito complicada. E por que eu digo que é como se entrasse nesse grupo de pessoas brancas? Porque lá eu consigo ir no restaurante, eu acabo identificando pessoas mais próximas a mim sentada, mas eu vejo pessoas que têm uma tonalidade de pele mais escura apenas servindo. A mesma coisa em outras empresas. Você vê essas pessoas, e essa questão do colorismo é uma outra questão, eu acho que também vale essa discussão nesse debate de inclusão e diversidade, porque não dá para você, eu sou uma pessoa preta no Sudeste, eu vou para o Nordeste, não sou uma pessoa preta, não existe isso, ou você é uma pessoa preta ou você não é. Mas as pessoas te tratam diferente, você sente isso no tratamento, e você é muito confuso como essa construção da cor da sua pele passa a ser uma construção muito mais social das outras pessoas do que necessariamente a cor da sua pele de fato. Então é algo que a gente também precisa ter um cuidado, as empresas precisam ter um cuidado, as empresas precisam entender na hora de capacitar os seus funcionários, de construir os seus processos seletivos. Essa discussão de acessibilidade e inclusão é muito ampla, considerando todas as particularidades de um país como o Brasil, que é um continente, né? A gente observa isso ao longo do nosso país. Eu acho que isso é válido até para a questão da deficiência, né? Não que você se torne uma pessoa sem deficiência dependendo de onde você vá, mas o tratamento, a forma como as pessoas se reportam a você muda bastante. A gente lida diariamente, você pode ter 55 anos, as pessoas vão te tratar como criança e falar com voz fininha, como se estivessem falando com um cachorro, entendeu? Tem a questão da infantilização e você percebe muito, eu sinto muito essa diferença de tratamento vindo de minha cidade para São Paulo. Muda, que
passa também pela quantidade de pessoas que circula e passa também pela quantidade de pessoas que conseguem se colocar, né, socialmente falando, em termos de mercado de trabalho. Eu lembro que uma vez me falaram, mas é porque você é cega, então sempre você não vai conseguir, no sentido de não tem como porque é cego. E aí eu sou da área de exatas, eu sou da área de ciência da computação, então eu fiz, tá bom, então vamos fazer uma lógica. Para todo X, tal que X seja uma pessoa cega, então essa pessoa nunca vai conseguir. Independentemente de estrutura social, de dinheiro, de background externo a ela. Porque ela é cega, então ela nunca vai conseguir. Só que quando você vai para uma análise, a gente tem deputado cego, a gente tem. São poucas pessoas? São, mas a gente tem. Então a gente percebe que também passa muito mais pelo acesso à tecnologia assistiva, muito mais pelo acesso ao social do que necessariamente a deficiência. Tem os dados do censo de 2010, que foi o último, só 6,4% da população com deficiência conclui o ensino superior e mais de 60% fica no fundamental. E, se você for ainda mais por região, a maioria das pessoas que acessam o ensino superior está no Sudeste e no Sul, que, coincidentemente, é onde estão as instituições de apoio, né? Que produzem materiais acessíveis, que dão esse suporte à família, que fazem com que o desenvolvimento ele seja um desenvolvimento acompanhado desde sempre. E se você for na outra ponta também, eu falo muito da região do Nordeste, porque é a minha, a maior diferença entre a taxa de alfabetização da população com e sem deficiência está no Nordeste. A taxa de alfabetização lá é a mais baixa do país, está em menos que 90%. Só que a PCD, ela está menos que 70%. Então, assim, é a maior diferença percentual. Então, é o quê? É a condição ou o acesso, sabe? Então, eu acho que, como você falou, o tratamento muda. Você não tem como mudar a cor da sua pele, mas o tratamento muda. E no nosso caso, muda a estrutura e muda o que as pessoas pensam, né? Se você nasce num lugar onde as pessoas já partem do pressuposto que não dá, então você não tem estímulo. E aí a falta de estímulo corrobora o pensamento anterior. Se você nasce em um lugar ou está em um lugar onde já tem estruturas, instituições consolidadas, você tem um histórico que naturalmente, né, pela troca orgânica de informações dentro da sociedade, vai te favorecer, sabe? Então, isso também se aplica no nosso caso. Complementando o que a Nathalie, que a Luíse falou, eu acho que o contexto que a gente sempre precisa analisar é classe, gênero e raça, né? Porque tem a pirâmide, né? A hierarquia da sociedade que a gente, né? Algumas pesquisas chamam, que é o homem branco, a mulher branca, o homem negro, a mulher negra e abaixo o LGBTQI+. E também tem as condicionantes de pessoas com deficiência, né? Então, se a pessoa tem deficiência, mas vem de uma família estruturada, né, com privilégios, poder aquisitivo alto, ela nem sente. É a mesma coisa de uma pessoa negra, né? Ela não sente aquele impacto, né? Porque ela tem certos privilégios, ela adentra em certos espaços com mais facilidade que outros, né? Aí a gente vai em números de mercado de trabalho, por exemplo, a mulher negra foi a que mais foi afetada no processo de pandemia, né? Nesse processo de pandemia, ela que foi mais colocada, mais teve número de desempregadas, né? E são elas que estão líderes, né? São as donas de casa, são as gestoras da família, auxiliam não só a sua família, mas a sua irmã, a prima, a mãe, né? Então tem todas as condicionantes que a gente tem que sempre analisar, eu acho que sempre baseado nisso, na classe que a pessoa vive, né? No gênero e na raça. Porque se a gente não conseguir fazer essa diferença, eu falo isso porque eu conheço algumas pessoas negras que elas são mais retintas do que eu não sou, né? Tão escuro, não sou, são mais retintas do que eu, mas elas não se consideram negras, entendeu? Elas adentram o espaço com mais facilidades. Assim como eu conheço pessoas com deficiências brancas que teve sempre mais oportunidade de trabalho do que uma outra pessoa negra com deficiência. Então é importante a gente analisar esses vários contextos, né? O Brasil é continental, infelizmente. O que é no Nordeste não é no Norte, muito menos no Centro-Oeste, muito menos no Sudeste e no Sul, né?
bem complicado. Mas a gente precisa justamente debater, né? Pegar esses problemas e começar a tentar também dar soluções, né? Porque só ficar criticando não vai chegar em nada. Então, bora também propor soluções aí para tentar minimizar esse impacto negativo que a gente vê. Só Sim. dar Pode Desculpa. seguir, Luiz. Não, pode seguir, sem problema. Eu só ia falar de dar um pouquinho mais esse enfoque no gênero, porque eu sinto muito isso não só na questão da raça, como você menciona, mas na questão da gente também. É, eu conheço muito poucas meninas que moram sozinhas, como eu, que viajam, que, enfim, whatever, né? Em compensação, eu conheço um caminhão de caras, entendeu? Conheço mais caras empregados. E eu acho que, claro, tem a questão da socialização, que vem desde de sempre. Acho que a Nath ela vai poder complementar até um pouco mais do que eu sobre essa questão da socialização, da imagem que se tem do cuidado, já partindo do gênero, e quando você atrela uma outra condição, por exemplo, uma deficiência, como isso se potencializam, né? Então, eu tô puxando, claro, a sardinha pro meu lado, mas focando nessa questão mesmo. Não, isso que você falou do gênero é bem curioso como as coisas mudam. E em algumas discussões já ouvi outras pessoas, outros amigos mostrando como o mundo ele é feito no geral para o homem cis hétero branco. E aí, assim, eu senti isso a partir do momento que eu me assumo e que eu me identifico como uma travesti preta. Enquanto eu ainda tenho a imagem social de um homem, mesmo com todas as dificuldades que eu passasse no momento, o acesso às coisas são mais fáceis. O acesso às coisas são mais tranquilas. Você pega um metrô sem problemas, você anda na rua sem medo, você vai numa padaria sem medo. Mas a partir do momento que eu já me identifico no feminino e me identifico ainda mais como uma travesti, você passa a ter o receio de sair de casa, você já não é tão respeitado assim na rua, os outros já começam a olhar mais para você, você sente os olhares, coisa que não acontecia antes. E aí aqui, dentro inclusive da própria população trans, há algumas discussões, por exemplo, por que é mais aceitável entre aspas, para a sociedade quando uma mulher faz a transição para um homem trans, uma pessoa que nasce identificada como mulher faz a transição para um homem trans, do que uma pessoa que nasce identificada como homem faz o processo inverso. Por que o homem trans ele acaba tendo até mais respeito em alguns momentos do que uma mulher trans, do que uma travesti? E isso independente de passabilidade. Mas é a forma, parece que para a nossa sociedade, você largar sua figura feminina, deixar de ser mulher, é você renunciar a uma figura frágil e se tornar uma figura mais forte enquanto homem. Quando você faz isso ao contrário, é como se você largasse esse poder, largasse essa força que você tem dentro da sociedade e falasse, não, agora eu quero ser submissa, eu quero ser uma mulher. E não tem sua força, sua submissão, etc., isso não tem nada a ver com você ser homem ou mulher. Mas a nossa sociedade, a forma como a nossa sociedade é construída, não permite entender assim. Tanto que, se você pega exatamente isso, quem mais sofre abuso, assédio em transporte público? Aliás, quem mais sofre não, quem sofre. Eu nunca ouvi o relato de um homem, fui abusado no metrô, fui abusado no trem. Não. Você ouve esses relatos de mulheres. Porque a sociedade entende, a sociedade não, parte dos homens dentro dessa sociedade entende que eles têm esse direito de abusar os nossos corpos. E não tem. Esse corpo é meu, ele me pertence. Você toca no meu corpo se eu deixar. E isso também acontece dentro de ambiente de trabalho. E muitas empresas não estão preparadas para isso. E assim, mais uma vez, é uma discussão simples, é uma discussão de respeito. A gente não está falando de acessibilidade com braille, com tradutor de libras, a gente não está falando de linguagem neutra, não, a gente está falando do básico, do homem respeitar a mulher. Simplesmente não que esse homem ele não vai ter o direito de ofender aquela mulher, de humilhar aquela mulher, de tocar naquela mulher se ela assim não deixar. Mas a gente vê que, inclusive, essa discussão ela precisa chegar onde? Na Casa do Poder aqui em São Paulo, que há 3, 4 meses atrás teve um vereador que pegou nos peitos de uma vereadora. Isso numa sessão, no plenário.
Então, assim, é uma discussão básica. A gente já evoluiu muito, é necessário reconhecer as evoluções que a gente já teve, mas também, ao mesmo tempo, a gente ainda tem um longo caminho para percorrer. Então, assim, infelizmente, a nossa sociedade, de forma geral, ela é construída, e aí eu gosto muito do que o Denis falou no início, para um grupo, esse grupo ser minoritário, que é esse grupo do homem hétero branco cis. A sociedade é feita para eles, é feita por eles, para eles. Todo o resto é utilizado basicamente como mão de obra para construir essa estrutura social. E eles entendem que, no momento que eles quiserem, eles podem fazer o que quiser. Tanto que daí, por que nós que estamos ganhamos voz aí, se a gente observar ali na virada dos anos 2000, principalmente as pessoas pretas, que se a gente olha também historicamente, é um movimento recente ali da década de 60, 70 para cá, que vem ganhando esse discurso contra o racismo. Quando a gente vai para a causa feminista, é um movimento que é mais recente ainda, ele ganha força ali na década de 80, e a causa LGBTQIA+, é de 90 para cá. Tudo isso são transformações que estão acontecendo na nossa geração. São transformações que estão acontecendo há menos de 30, 40 anos. Então, tipo, ao mesmo tempo que isso é meio contraditório, a gente precisa entender como dialogar com as outras pessoas, mas existem momentos também que a gente vai se impor. E por que a gente vai se impor, de repente, de uma forma mais violenta, mais agressiva, e quando eu falo agressivo, não é na violência física, mas no falar. Porque, cara, chega uma hora que enche o saco. Você tem que ensinar sempre. A outra pessoa tem 50 anos, não aprendeu. A gente vai viver para sempre como professores dessas pessoas. Então, assim, existe um momento que, não tô afim de ensinar hoje, me respeito, ponto final. Nossa, você falou. Tem dias que eu realmente. No caso da pessoa cega, acontece muito. Você sai na rua, as pessoas não perguntam se você quer ajuda. Elas saem te puxando. E eu odeio que me toquem. Tem dias que eu dialogo, olha, não é assim. Ainda mais eu que sou mulher. Então, assim, eu morro de medo. Uma vez eu literalmente acertei uma joelhada nos Países Baixos de um cara. Porque imagina, você tá andando na rua, você não tá vendo e você é mulher. Um cara te puxa pelo braço. O que que vocês pensam, pelo amor de Deus? Que o cara quer te ajudar? Não. Atacada, né? Exatamente. Então, assim, tem dias que eu converso, que eu evangelizo e tal, mas tem dias que simplesmente, imagina, você saiu da faculdade, pega a prova de cálculo, você tem paciência, você não tem, cara. Você quer chegar em casa e não tem essa de que falam muito pra gente, né? Ah, mas tudo é aprendizado, estamos aprendendo, tudo é aprendizado, estamos aprendendo. E sempre quem paga a conta da falta de aprendizado é a pessoa que já tá sofrendo pela própria falta de aprendizado. Ou seja, a gente não sabe, a culpa é sua que a gente não sabe. Ô, Bom. Nath, mas assim, você já parou. Rapidinho, Gabs. Só pra Nada, encerrar pode mesmo, continuar. que ela falou da questão da violência. Imagina você passar por isso e não ter nem condições de denunciar por falta de acessibilidade. Sim. Assim, a questão da acessibilidade, e aí já trazendo para a tecnologia também, algo assim que eu estou aprendendo ainda enquanto desenvolvedor, até a pensar aplicações acessíveis. E em que sentido aplicações acessíveis? Hoje você tem leitores de tela, hoje já tem alguns celulares que trazem ali um recurso de legenda automática quando você está gravando um vídeo, etc. Então, assim, você pensar acessibilidade junto com a tecnologia, você está exatamente dando esse poder de denúncia, incluindo essas pessoas no mundo, levando educação para essas pessoas. E algo que eu sinto muito na área de tecnologia no geral, e aí assim, a gente vai novamente entrar no discurso de como as pessoas que se acham detentoras do poder monopolizaram essa área, é porque nós não estávamos inclusas nelas até pouco tempo. É uma área que 90% da mão de obra, 90% dos desenvolvedores são o quê? Homens brancos cis héteros. Então são pessoas que não têm a vivência de um PCD, são pessoas que não têm a vivência de uma pessoa trans, são pessoas que não têm a vivência de uma pessoa preta, para entender as dores dessas pessoas. E é importante a gente entender a tecnologia como um meio de transformação social, porque você construir aplicações inclusivas, e a gente não está falando aí, quando você se preocupa em construir aplicações inclusivas, indo um pouquinho mais para a parte
parte técnica, o HTML, ele, desde 2008, se eu não me engano, ele conta com as tags semânticas, que são exatamente para os leitores de tela passarem lá e identificar o que é um menu, o que é uma área principal, o que é um parágrafo, enfim, essas tags elas vão ajudar esses leitores de tela a identificar essas áreas e levar esse conteúdo para pessoas cegas, para pessoas com deficiência auditiva. Então, vai democratizar esse conteúdo. Mas, enquanto a maior parte da mão de obra não entender as dores da sociedade, não entender as dores desses grupos, enquanto essa boa parte dessa mão de obra não entender as dores desses grupos, essa discussão não vai entrar. E aí, assim, mais uma vez, eu vivo numa bolha que é extremamente privilegiada, numa bolha com pessoas desenvolvedoras diversas, com pessoas desenvolvedoras que se preocupam em entender a dor do outro, que eu não consigo entender a sua dor, Luiz, como você como uma pessoa cega. Eu não vou conseguir entender a sua dor, mas eu vou chegar para você, Luiz, como é que a gente pode pensar em uma aplicação que vai atender essa necessidade, que vai te permitir fazer uma denúncia, que vai te permitir entrar em contato com sua mãe, etc. Então, isso ainda é uma exceção. E assim, não digo nem, aqui já não vou nem para interiorizar, mas nos grandes centros mesmo. E assim, mais uma vez eu digo que é uma área que foi usurpada, porque se você pega a história da computação, você tem grandes mulheres que foram referências, como a Ada Lovelace, você tem aí mais uma vez eu sempre esqueço o nome dele, que ele ajudou na Segunda Guerra, o Alan Turing, que é o pai da computação. Ele era um homem gay que foi assassinado por ser gay. Então, assim, você tem esses homens brancos entendendo, aqui a gente vai revolucionar o mundo e vamos excluir o que não nos agrada, que eram exatamente essas pessoas diversas. E aí você vira esse mercado e ele passa a ser dominado por essas pessoas. E agora a gente está tendo exatamente esse movimento de inclusão das diversidades. E a gente tem várias iniciativas nesse sentido. Você falou que trabalha na Everest. A Everest tem vários bootcamps em parceria com a Digital Innovation, e a Digital Innovation está com essa preocupação da diversidade. Você tem, aqui em São Paulo, você tem o Educar Afro, que se preocupa em educar pessoas pretas para entrarem dentro do mercado de trabalho de tecnologia. Você tem o Educar Transforma, que é um projeto no Skiffle, no Rio Grande do Sul, voltado para mulheres trans e travestis preferencialmente, para essas mulheres trans e travestis entrarem no mercado de tecnologia. Você tem o Itaú hoje, se eu não me engano, na semana passada, ele abriu um bootcamp exclusivo para pessoas trans, para essas pessoas trans entrarem na área de tecnologia. Quando você coloca esses grupos diversos dentro dessa área, esses grupos diversos eles vão conseguir dialogar. Quais são as nossas dores? O que a gente precisa para, de fato, levar essa aplicação, incluir a nossa comunidade dentro do mundo tecnológico? E o mundo tecnológico, assim, para a gente não é palpável, porque em alguns casos não é palpável, mas muita gente tem dificuldade de entender que quando a gente fala de internet, para a gente está muito claro, a internet é um mundo sem fronteiras, a gente consegue acessar N sites, etc., mas você chega em pessoas dentro das próprias grandes cidades, dentro das próprias grandes metrópoles, que por não terem um pacote de dados decente, o que elas entendem como internet? O acesso ao WhatsApp e Facebook. Isso é internet para elas. Então, tipo, você acaba limitando tudo ali. E é esse tipo de coisa que, tendo esse olhar diverso dentro da tecnologia, a gente pode ajudar a solucionar, a gente pode democratizar ainda mais, de fato, aí sim, o acesso à internet, o acesso à tecnologia. Só para fazer uma perguntinha aqui da Ana Galante, que ela enviou no chat, mas ela perguntou aqui. Além da via jurídica, o que vocês sugerem para garantir mais direitos em todos os ambientes e contextos? Olha, aí eu acho que depende muito de pessoa para pessoa. E também da empresa que você vai lidar. Porque pode ter uma empresa que vai ter ali o departamento que vai te ajudar e vai te dar esse suporte. Mas eu vou contar uma experiência pessoal que eu passei recente. Eu estou fazendo um freela para um amigo meu, e é um amigo que sempre me respeitou, e esse projeto dele, ele tem outros 2 sócios. E a gente foi entrar numa reunião, e um desses sócios me conheceu antes da transição. Sendo que só no fato de eu já entrar na reunião, já estar nesse processo de transição, me identificar hoje como uma mulher, você já sente quando a pessoa vai puxar uma piadinha, você já sente quando ela está com uma risada maliciosa, você já sente isso.
e essa outra pessoa estava exatamente com esse comportamento. Eu poderia muito bem chegar e já chamando a atenção. Eu não fiz isso, mas eu me impus. De que forma? Eu puxei somente o assunto para o meu trabalho. Eu me impus e eu consigo fazer isso. Mas eu entendo que nem todo mundo vai ficar confortável e vai conseguir ir para uma situação de enfrentamento, de se impor. E que pode aí sim precisar de um apoio da própria empresa, de um apoio de um colega. Então, assim, realmente uma resposta que depende do contexto, depende de onde você está, depende com quem você conta, depende também da sua personalidade. E da mesma forma que eu me pus, pode ter um dia que eu não vou estar legal e, cara, não vou aturar isso, desculpa, a gente conversa outra hora, mude seu pensamento, mude a forma como você trata as pessoas. Outra coisa que eu recomendo, deixa eu ver se tá alto, vocês estão me ouvindo? Então, Sim. outra coisa que eu recomendo é conheça, né? Porque falando até pelas pessoas com deficiência, é muito comum que as pessoas, por exemplo, a LBI é o que assegura o nosso direito, que é a Lei 3.146. Aí, às vezes, a gente cobra acessibilidade web, tá preconizado na lei, entendeu? Só que as pessoas não sabem. Então, como você vai defender um direito que você mesmo não se apropriou? Então, conheça e respeite também do outro, sabe? Muito comum os cegos serem capacitistas com outras deficiências e assim sucessivamente. Então, acho que se apropriar disso e procurar, obviamente, tá com isso, sabe? Porque na hora que acontece, você não é um pensamento lógico que vai, não, vou agora formatar a minha defesa. É a apropriação desse conhecimento que vai ativar um mecanismo automático de defesa. Então, acho que nós mesmos temos que ser os primeiros a conhecer e nos politizar, entender nossa condição para poder não chegar só batendo a mão na mesa e não conseguir argumentar, sabe? Sem subir o tom de voz. Tem a gente apoiar os seus, né, os nossos, principalmente assim, a gente vê um mercado muito consumista atualmente, né, no mundo, no Brasil. Então, por exemplo, população negra, apoiar outros empreendedores, né, se você vai em um comércio, valorize o funcionário que é negro, valorize a funcionária que é mulher, né, do gênero feminino, valorize a pessoa com deficiência, porque muitas das vezes a gente tem aquele pré-conceito, né, pré-análise, e aí acaba julgando as pessoas. Então, acho que a gente tem que primeiro apoiar os nossos, né, porque a partir do momento que o consumidor exige alguma coisa de uma empresa, né, não vai acontecer nada, mas se 100, 1000, né, consumidores exigem alguma coisa daquela empresa, já aí pode ter alguma movimentação, né? O totem, né, que a Nathalie estava falando antes também, tem um pouco a ver, que muitas das vezes algumas empresas se apropriam daquelas falas, né, daquele momento, e aí contrata uma, contrata outra para dar visibilidade, só que você vê que isso não se perpetua, né, não tem outros em outros departamentos, né? Não vou entrar aqui em debate, mas rolou uma gestora de um banco aí, estava no debate do Roda Vida, e ela soltou um gafe, e depois houve um plano, né, de contratar pessoas X, né? Será que realmente ela estava enganjada com aquilo, ou foi a negatividade que teve nas redes sociais, né? Então, acho que muitas das vezes a gente tem que apoiar os nossos, né? A primeira coisa, apoiar os nossos e pressionar para que tenha mais pessoas como a gente lá, né? Eu quero ser atendido por uma pessoa do gênero feminino, eu quero ser atendido por uma pessoa trans, eu quero ser atendido pela pessoa com deficiência. Acho que se a gente exigir isso já é alguma coisa, né? E aí pode ser que já vai mudando o nosso cenário à nossa volta. E aí, só completando isso que você falou, Denis, de exigir ser atendida pelos nossos iguais, de valorizar os nossos iguais. Por exemplo, uma situação muito chata que, em geral, passo com qualquer banco, todos os bancos, na real, é porque, assim, eu não tenho meu nome retificado no meu documento. Eu entendo as limitações jurídicas que eu não posso ter a minha conta com o meu nome social, porque ele é um nome que legalmente ele não existe. Eu não sou essa pessoa legalmente. Meu nome legal não é Nathalie. Eu entendo isso. Mas eu entendo também que os bancos não se movimentam para criar um mecanismo que, olha,
a gente hoje tem pessoas trans que é uma população ativa é uma população economicamente ativa. E por que a gente vai desrespeitar essas pessoas toda vez que a Nathalie ligar, toda vez eu vou tratá-la com o nome morto dela? Não, e aí, assim, falando da parte técnica, existe formas, não é algo tão complicado para o banco pensar, vamos criar aqui uma tabela que vai interagir com essa outra tabela, que essa tabela vai ter o nome social dessas pessoas trans. Eu conheço um banco que faz isso, um único banco que faz isso, uma única fintech que faz isso. Todos os outros, um já fez em um determinado momento, largou, e toda mão, seja uma correspondência que chega em casa, seja um atendimento que você precisa pelo telefone, eu ligo e tenho que falar, olha, por favor, meu nome é Nathalie, eu sou uma travesti, estou em transição, não tenho um registro ainda. Então, assim, é desgastante toda vez fazer isso. Nenhuma observação se bota no cadastro, é algo simples. Mais uma vez, a gente fala em acessibilidade, a gente já citou aqui algumas medidas que são medidas que você não precisa mudar a estrutura da empresa, você não precisa ir muito além, são medidas simples. E que você não vê essa força de vontade, seja das empresas, seja das pessoas, para mudar isso, para te respeitar. E aí do que vai adiantar fazer um comercial bonitinho ali no mês de combate à transfobia, no mês de combate à homofobia, do que vai adiantar fazer um comercial bonitinho no mês de combate ao racismo? Medidas simples, coisa que não vai demandar dinheiro, vai demandar no máximo um comunicado interno. As empresas não tomam. Então, assim, esse tipo de dor, como você falou, são só os nossos próximos que vão poder compartilhar com a gente. É a gente chegar e falar, olha, eu quero ser atendido por uma atendente trans, por uma atendente travesti, por uma atendente, por uma pessoa preta, por uma pessoa negra. Quero ser atendida por uma PCD, porque ela vai entender a minha necessidade, ela vai me respeitar o mínimo que eu preciso. E aí, assim, é muito cruel a forma como as empresas a gente vê essas iniciativas, vê que pode até tem em muitos momentos essa força de vontade de mudar, mas medidas simples elas não tomam. Perfeito, Nath. Faz pergunta aí, Gabi. Eu ia comentar que já está chegando no finalzinho do nosso painel. Eu queria pedir para vocês, né, cada um de vocês falasse um pouquinho da opinião de vocês, assim, o que as empresas poderiam fazer, já engajando também com o que a Nath estava falando, o que as empresas podem fazer de fato, de forma efetiva, para que isso seja mudado. E só para fazer uma breve descrição rapidinha, Louise, o gato da Milena, está em cima da cadeira dela, quase na cabeça dela, aprontando. Sensacional. Só já aproveitando, pegando o gancho, e aí falando assim, de incluir eu acho que quando a gente fala de inclusão, a gente tem várias etapas. Primeira coisa, as empresas precisam entender que a gente está falando de boa parte da população brasileira e a gente está falando de boa parte da população que é economicamente ativa e que não tem um poderio financeiro. Então a gente precisa incluir essas pessoas dentro do mercado de trabalho. Eu já cansei de ver várias críticas ao sistema de cotas raciais. Essas mesmas críticas que a gente vê às cotas raciais para a universidade, a gente vê quando uma empresa abre um processo seletivo para pessoas trans, para PCDs, porque existem pessoas que acham, não, todo mundo tem condições, todo mundo sai do mesmo lugar. Não sai do mesmo lugar. Não sai do mesmo lugar, ainda mais no Brasil. E se você for uma pessoa preta, se você for uma PCD, se você estiver em qualquer grupo marginalizado, você vai ter 20 vezes mais dificuldade do que qualquer outra pessoa para chegar em qualquer lugar nesse país. Então as empresas elas precisam criar sim sistemas seletivos de forma inclusiva. Vou fazer um seletivo para contratar apenas pessoas trans. Vou fazer um seletivo para contratar apenas PCDs. Eu vou ter uma meta de inclusão na minha empresa. Qual vai ser essa meta? A primeira meta, vamos equiparar o nosso quadro. Vamos ter 50% homens, 50% mulheres. Chegamos nesse perfil, vamos equiparar agora a questão de raça. Vamos ter metade dos nossos funcionários e devidamente distribuído nos escalões de pessoas pretas, de pessoas pardas com pessoas brancas. Vamos trazer as pessoas trans para dentro da empresa, vamos ter ali 50%, 30% da nossa empresa formada por pessoas trans, por pessoas LGBTQIA+. E assim, falar disso é falar de fato de inclusão.
Não é você pegar, ter uma empresa com 3 mil e você ter 2 pessoas pretas trabalhando, uma pessoa LGBTQIA+, um PCD. É esse o caminho. Segundo caminho, fez isso, incluiu, e aí sim, vamos trabalhar para formar e para respeitar também essa pessoa. Porque de nada adianta você me contratar para a sua empresa, poxa, fui contratada, ok, estou trabalhando, e eu sofri assédio, eu sofri transfobia, eu sofri racismo, eu sofri capacitismo dentro dessa empresa. Porque eu vou ter um ambiente de trabalho totalmente tóxico, eu vou ter um ambiente de trabalho que eu não vou conseguir trabalhar, e em algum momento eu vou falar, cara, eu não mereço isso aqui, é melhor continuar na situação que eu estava antes. Então, assim, as empresas também precisam se preocupar não só em contratar, mas também em dar condições para essas pessoas continuarem e crescerem lá dentro. E segundo, e por último, vamos ter essas pessoas em cargos de liderança. Vamos sim fazer mulheres lideranças. Vamos sim fazer mulheres trans, travestis, pessoas líderes. Vamos ter líderes pretas, vamos ter líderes PCDs. Porque se a gente tem essas lideranças, essas pessoas elas vão entender as dores dos seus próximos, dos seus pares. Essas pessoas vão entender como cuidar das outras pessoas iguais. E aí sim a gente está começando a falar de uma situação de inclusão. E quando você tem essas pessoas em posição de liderança, não é só no sentido delas entenderem, é porque elas também vão ter voz. E aí, por mais que você tenha um funcionário ali que tenha resistência, quando ele bate de frente com um chefe que é PCD, o chefe vai pegar e falar, olha, você tem 2 escolhas, ou você se adequa, ou pega o beco. E assim, eu não sou a favor desse tipo de abordagem, mas existem casos, principalmente no Brasil, que as pessoas só entendem assim. Que as pessoas só entendem quando sentem no bolso, quando sentem algum tipo de punição nesse sentido. Infelizmente, essa é a realidade do Brasil. As pessoas, em muitos casos, elas só vão se preocupar com o outro quando tem ali o seu patrimônio de alguma forma ameaçada. E aí, Lou, o que você acha? Eu vou na mesma linha que a Nath, eu acho que difundir, né? Você tem que ter mais pessoas ocupando lideranças, porque é na liderança que você tem como estruturar políticas. E eu acho que sem política interna, as coisas não vão melhorar, sabe? Pensando também pela questão. Eu acho que precisa ter interseção, sabe? Você precisa ter momentos onde os funcionários vão aprender sobre a transição de gênero, vão aprender sobre a deficiência X, Y, Z, vão aprender como se portar, como se referir, como abordar. Você precisa ter esses momentos de troca e você precisa ter esse pensamento em torno de políticas. E eu acho que não é possível você pensar em uma política que tenha um grau de efetividade grande sem que a pessoa, né, que integre esse grupo faça parte. Então, e isso até dentro, por exemplo, entre as pessoas cegas, um cara cego, ele não vai ter uma perspectiva de pensar em algo que englobe tão bem até uma mulher cega mesmo, porque a gente pensa muito isolada a característica, mas não, a gente é uma pessoa e a gente é uma interseção de características, né? Então, hoje a gente até trata da interseccionalidade, né? Como que uma condição ela impacta em outra e compõe o que você é. Então, esse pensamento de transversal, de intersecção que rege a acessibilidade, ele também tem que passar por isso, sabe? Por esse momento de, bom, vamos pegar essas pessoas, colocar em diversos pontos da hierarquia, para que essas pessoas nos ajudem a estruturar uma coisa que seja de fato efetiva, sabe? Não acho que dê para fazer não, por psicografia. Tem que ter a participação e quanto mais você puder diversificar o grupo que vai pensar nisso, melhor. Não adianta reunir um monte de pessoas brancas, barbudas numa sala, vai ser assim, sabe? Tem que ter um grupo heterogêneo para pensar nisso aí. Mas eu vou na dela que começa com pessoas na liderança, justamente por isso que ela falou também. Existem momentos, ainda mais que a gente está num momento, infelizmente, de radicalização da internet, que não tem o que fazer. Você vai ter que dar carteirada porque a pessoa ela é tão radical, tão radical, tão radical que você vai cansar a beleza e não vai convencer.
vou na mesma linha da Nathalie e da Luiz, e aí fazendo algumas complementações, né? Por exemplo, tem projetos bem bacanas aqui no Distrito Federal, em São Paulo e no país todo, né? Tem aquele Deficiente Online, tem o Empregue Afro, tem o Vagas de Oportunidades aqui, que eles trabalham com ambientes harmoniosos que possam receber de forma digna a diversidade. Eu acho que é o primeiro ponto. É o que a Nathalie falou, que não adianta ter só uma oportunidade se o ambiente não está preparado para nos receber. A gente vai adoecer ainda mais, né? E aí tem várias outras consequências, depressão, ansiedade, ataque cardíaco, né? Já a pessoa, em vez de prosperar, ela vai sair de lá desempregada e ainda com doença, né? Com transtornos. Então, acho que é o primeiro passo, né? Entender esse contexto, que se na equipe, né, naquele grupo de funcionários, o gestor vai perceber que quanto maior a pluralidade, maior é a produtividade, né? A gente que trabalha com desenvolvimento teste de software, a gente sabe que precisa ter um ambiente, né, que tenha várias opiniões distintas. Porque se eu botar só cis hétero branco em uma sala para desenvolver um jogo para teens, né, para adolescentes, eles não vão conseguir, não vão ter aquela sensibilidade. Mesmo eles são excelentes programadores, design, fazem coisa de outro mundo, mas eles não vão ter a sensibilidade para trabalhar com algo, né, que eles não vivenciam. Assim como, por exemplo, eles vão desenvolver um jogo ou algum um software para pessoas com deficiência, no caso da Luiz, tem deficiência visual, se não tiver alguém com deficiência no grupo, né, não vai conseguir aquele software ter realmente, né, ser efetivo. Então, acho que a gente pode primeiro comparar isso, né, que é importante, né? A gente sabe que no mundo mais ou menos tem 15% da população mundial tem algum tipo de deficiência, né? Então é um número muito expressivo. A gente sabe que aqui no Brasil a gente tem mais de 54% da população que se autodeclara negra ou parda, e também é um número muito expressivo, né? Então a gente tem que entender que a gente precisa dos nossos lá. E que as empresas, os gestores precisam entender que se vocês receberem a gente, vocês vão estar ganhando com isso, né? É o que a gente estava falando antes. Aí uma pessoa que está passando de frente de uma loja, em um shopping, que nunca viu nenhuma pessoa, uma pessoa negra, né, que eu falo, ou alguém do gênero feminino, e aí vai lá, negra também, como fala, tá passando numa loja, que ela sempre passou e sempre vê pessoas brancas lá, ela vê uma pessoa com deficiência, ela vê um cadeirante lá, ela vê uma pessoa negra, ela, opa, eu acho que essa empresa já mudou um pouco a postura dela. Deixa eu entrar aqui para ver qual é o atendimento dessa pessoa, né? Então, eu acho assim, que isso vai ser mais lucrativo, né? Instituto Ethos fala isso, a Harvard Business fala isso, que quanto maior a pluralidade em um grupo de profissionais, maior a produtividade deles, né? Então, as empresas vão estar ganhando com isso. Então, é interessante que as empresas olhem por esse lado, de que a gente vive em um cenário atualmente muito diverso, né? E que se eles forem contratar pessoas como nós, eles vão estar ganhando com isso, né? Existe já leis mais efetivas para pessoas com deficiência, mas a gente sabe que essas leis não são cumpridas. É para inglês ver, né? Aquele negócio de inglês ver. Quando está próximo de passar o fiscal lá na empresa, a gente tem 100 funcionários aqui, a gente tem que contratar aquela cota mínima. Aí vai lá, contrata, passou o fiscal, meu amigo, já demite naquele período de experiência. Infelizmente é isso que ocorre. Então, assim, se os gestores, né, os donos das empresas começarem a dar mais oportunidades, né, e aí eu faço a equiparação, né, todo processo seletivo tem 2 vagas, já bota um do gênero masculino e outro do gênero feminino, né, tem vagas de gestores, bota um do gênero feminino e outro do gênero masculino, né, a gente tem que começar a ter mais uma equiparação, porque eu participei, por exemplo, do Pacto da Igualdade Racial no Mercado de Trabalho, né. No final a gente teve um livro, e aí a gente entrevistava as empresas e elas falavam, não, a gente tem muitas pessoas negras aqui, né? Tinha 700 funcionários, tem muitas pessoas negras, 60%, 70% é pessoas negras. Aí eu perguntava, mas quantos gestores aqui? Tem quantos chefes de departamento negro? Tem 1, 2, 3, tipo, contava na mão e sobrava dedo. Aí você já imagina, então não vejo uma empresa que esteja com responsabilidade social voltada a isso, né? Então acho que é por aí que eu acho que a gente pode ver, tem que dar oportunidade, e gestores, vocês dão oportunidade para nós, é bom para vocês também, cara, né? É bom para vocês também, vocês vão estar ganhando com isso. E o não você já tem, dê oportunidade, né? Vai lá,
faço programa de trainee para aquelas pessoas que estão terminando a faculdade, é muito importante, eles estão engajados, muitas das vezes eles não têm experiência, né, mas tem todo uma sede de aprendizagem. Então, se as empresas, os gestores derem oportunidades, para eles é lucrativo a longo prazo, né? Então não tem como, é lucrativo. Já que é para falar de coisas boas para eles, pensa no bolso. Você vai estar ganhando dinheiro a longo prazo com isso. Verdade. É E só para completar isso que o Denis falou, lembrei agora eu acho que foi na semana passada, uma postagem no Instagram que viralizou e era exatamente isso, tipo, a postagem eram somente homens brancos, eu acho que conseguiram encontrar uma Da pessoa XP, parda. né? Da Exatamente. XP, só Isso. tinha homem branco Tá lá, não rolando tinha mais processo ninguém, não contra tinha nem mulher. eles. Vocês ficaram sabendo que a do CRAF tá processando eles? Não sabia dessa. O Que Frei postagem Davi foi falou, essa, Gabi? a XP postou uma foto de uma startup que eles lançaram Ah, e só tinham pessoas brancas, não tinha uma pessoa negra e assim, pouquíssimas mulheres, acho que tinha no máximo 12 mulheres, pelo que eu contei, não tinha nenhuma pessoa com deficiência. Aí na palestra do Frei Davi, que aconteceu ontem, ele falou que a Educafro entrou com um processo no Ministério Público justamente por, como é que ele falou? Ação coletiva, né, por não ter ali a participação de minorias, né, presente no quadro efetivo de funcionários da empresa. Então, está rolando um processo contra eles. Não, é bom saber disso. E assim, é um exemplo, até só para finalizar, é um exemplo de como a inclusão é importante. E assim, por mais que algumas empresas aleguem, a gente não tem profissionais capacitados para isso. Capacite os profissionais, dê uma oportunidade para ele entrar e capacite esse profissional para ele crescer dentro da empresa, porque você não está falando, ninguém vai trabalhar em lugar nenhum sem perspectiva de crescer. Você pode pegar um profissional que ele vai começar ali trabalhando num cargo base de administração, enfim, e ele tendo a capacitação ali dentro, ele vai crescendo, ele vai podendo galgar. Isso vai ajudar nesse processo de diversidade, mas tem empresas que nem isso querem fazer. Exatamente. E se a gente pudesse deixar aqui um recadinho também, né, assim, para complementar, ouçam seus funcionários, ouçam as pessoas que estão no seu lugar de fala, convidem pessoas com deficiência para falar o que elas precisam, convidem pessoas negras para falar aquelas palavras que não são muito adequadas para entender o verdadeiro significado. Convidem as pessoas trans para poder falar como que elas preferem ser chamadas, por mais que não exista essa dificuldade jurídica, né, Nath, que às vezes existe, que a gente entende um pouco, mas, cara, como é que você quer ser chamada? Eu te respeito pelo seu nome social, sabe? Vamos perguntar para vocês como que é a melhor forma de tratar vocês, de incluir vocês, né? Fazer de forma efetiva e não só por, digamos, modinha, né? Sim. Então, E é assim que a gente e essa parte do nome, Gabriela, é sempre algo que a gente usa muito como exemplo. Por exemplo, a Anitta é uma cantora mega conhecida, o nome de registro dela não é Anitta, mas todo mundo a trata como Anitta. Sim, exatamente. Levando para o futebol, você tem o Gabriel Barbosa. O nome dele é Gabriel Barbosa, mas todo mundo só chama de Gabi ou Gabigol, porque ele fala, eu quero ser chamado assim. E todo mundo trata ele assim. Então, assim, a gente nota aqui especificamente essa questão do nome e é muito bizarro quando você nota, se você passa por um processo, conversa com uma pessoa, eu sou Nathalie e tal, tudo bem. Quando a outra pessoa já te conhece, passa a te conhecer, se em algum momento ela tem acesso ao seu nome de registro, sabe-se lá por que cargas ela se acha no direito de chamar pelo teu nome de registro. Se você me conheceu como Nathalie, sabe que me identifico e quero ser respeitada e tratada como uma mulher, por que você não vai fazer isso? Tipo, é somente isso, mas aí é muito assim como a gente tem o racismo estrutural, tem o capacitismo estrutural, infelizmente, a gente também tem essa transfobia estrutural que as pessoas se acham no direito de não respeitar o que a gente quer pra gente. E aí, assim, a gente não tá nem falando de direitos que a gente merece, mas é um simples direito de ser chamada como eu quero ser chamada, de ser respeitada como eu quero ser respeitada. Exatamente. E espero que a partir de agora as coisas comecem a mudar para melhor em todos os lugares, né?
e que a gente tenha conseguido contribuir com esse painel que foi maravilhoso, para as pessoas que estão nos assistindo levar essa sementinha e plantar ali nas empresas que vocês trabalham, com seus colegas, no seu dia a dia, né? De fato, respeitar as pessoas como pessoas, né? Como elas são. E não só por estereótipos, não só por modinha, né? Como a outra palestrante falou, como fantoches, né? Que muitas das vezes vocês são colocados e no fundo, a gente nós todos somos só pessoas. Né? Muito obrigada pela participação de vocês. Desculpem qualquer coisa. Eu quero muito falar aqui pelos outros coordenadores que não estão aqui no momento, mas se eles quiserem entrar também, eu acho que a Grazi e o Bruno estão por aqui, para a gente poder fazer o nosso encerramento. Fazer esse agradecimento a vocês, né? Que é tão especial aqui para a gente. Que voltem mais vezes, submetam palestras, participem dos nossos painéis e vamos continuar diversificando, né, o nosso Brasil afora, né, com bastante inclusão, com muito carinho, bastante empatia também, né, e essa é a finalidade aqui do nosso TDC. Parabéns, viu, pessoal? Queria agradecer a participação de vocês, tanto dos três, né, da Louise, da Nath e do Denis, como também da Gabi e da Mi, que estavam aí conduzindo maravilhosamente também o painel. Obrigada a todos, viu? Foi incrível, gostei bastante, dei um espetáculo ali no chat e curti bastante, viu? Espero vocês nos próximos TDCs também. Eu agradeço a oportunidade, eu acho que é importante dar a palavra para a gente, respeitar esse espaço a nossa voz, esse espaço, esse nosso local de fala, e eu acho que um grande desafio que a gente tem também é furar a nossa bolha, e levar esse discurso para além, interiorizar esse discurso, como falei lá no início, porque através disso a gente vai conseguir transformar a nossa sociedade também. E para além disso, a gente também não tem que aceitar nenhum tipo de preconceito. A gente sempre tem que impor que nós temos que ser respeitadas, sim, nós somos pessoas como qualquer outras pessoas, então nós merecemos esse respeito. Mais uma vez, muito obrigado a vocês pelo convite, obrigado a Luiz, obrigado ao Denis também por suas visões e por compartilhar suas experiências.